Hoje a gente tem a live com o título Conquistando a Aprovação no TCC e amanhã tem a liberação da aula 3, tá? Hoje vamos falar como conquistar a aprovação do TCC, certo? E aí, pra gente se inspirar, hoje tem uma surpresa, tem uma convidada super especial para participar da nossa live, certo? É a Heloísa, ela é ex-aluna, né? Ela foi aluna do Domine Seu TCC, então ela foi minha aluna, minha mentorada, e ela vai contar a história dela hoje, né? Compartilhar com a gente como que ela foi aprovada no TCC com nota 9,5. A Heloísa é do curso de Serviço Social, certo? Então, para vocês entenderem que a aprovação no TCC, quando você segue um método, independente do seu curso, independente se você tem orientador ou não, independente do tema que você escolheu, independente do modelo do trabalho, independente da sua instituição de ensino, a aprovação do TCC, ela é possível quando você segue um método, certo? E aí a Heloísa vai compartilhar com a gente aqui a história dela, como que ela conseguiu ser aprovada, tá certo? Heloísa, solicita novamente aqui, por gentileza, aqui. Já consegui. Pronto, vou convidar a Heloísa agora, vamos aguardar ela aceitar. Aproveita, compartilha essa live com outras pessoas para que todo mundo tenha acesso aí às informações que a gente vai liberar aqui hoje, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver se ela vai aceitar aqui. Aguardando a aceitação. Veja se você consegue, Heloísa, aceitar. Qualquer coisa, se não conseguir, você escreve aqui no chat, tá? Então, quem já assistiu a aula 1, coloca aí. Quem já assistiu a aula 2, certo? Também comenta aí, tá bom, gente? Vamos lá? Deixa eu solicitar novamente aqui. Pronto, a Heloísa, estou aguardando a Heloísa aceitar, tá certo? Gente, esse workshop, né, olha aí, a Heloísa já aceitou. A gente está seguindo a programação. Dia. Bom dia, Heloísa. Bom dia, professora. Que prazer imenso. Que maravilha. Bom dia a todos. Que bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Essa é uma live muito especial, gente. Olha só, a Heloísa, ela foi aluna, né, minha aluna do Domine Seu TCC, que é o meu programa de orientação online. Para quem está participando do workshop, já deve estar sabendo, né, que a partir de segunda-feira eu vou estar abrindo vagas para a nova turma. Mas todas as informações serão disponibilizadas no final do workshop. Então, se você tem interesse em saber mais, participa até o final do workshop para ter mais informações. Certo? Heloísa, obrigada por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, sua relação com a faculdade e o TCC. Como é que estava a sua situação quando você chegou na etapa de elaboração do TCC? O que é que você sentiu quando você se deparou na etapa de elaboração do TCC? Fala um pouquinho como é que era a sua situação naquela época. Pois não, professora. Sou eu quem agradeço a oportunidade de poder participar. Eu sou muito grata ao trabalho que a senhora faz. Então, eu não tive a oportunidade de estudar em tempo certo. De forma que, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muito mais de 50 anos. E fui bem em todas as matérias, mais ou menos, né, com muito esforço, só que fui reprovada 2 vezes no TCC. Entendi. Mas fui reprovada porque nem tentava, eu achava que era uma coisa assim tão aquém do que eu poderia fazer, que eu não tentei, fiquei com medo. E Matriculava tranquei a matrícula. mas não chegava a cursar, nem porque achava que não era possível para Não. você, não é isso? Era em regime de EAD, então eu me sentia muito desamparada, sabe? Eu me Entendi. sentia desamparada, não querendo criticar a minha universidade, mas eu precisava de mais. E aí eu tranquei a matrícula em 2016, e quando foi em 2020, eu falei, eu não posso deixar isso pelo caminho, até porque eu tenho que servir de exemplo para minha filha, né? Se eu desistir, ela vai achar que é fácil, né? E aí, Desistir é bom.
você passou Tava 4 anos com a fora faculdade da faculdade, por conta do fora, TCC. por conta do texto só dele. O restante eu Já passei em tudo. aprovado em tudo, mas não conseguia se formar, né, conquistar o seu diploma, que é o sonho da gente, né, por conta do TCC que você não conseguia finalizar essa etapa. Não conseguia nem iniciar, quanto mais finalizar. Entendi. E aí eu reabri a matrícula em 2020 e em regime presencial, porque eu achava que eu precisava de um tipo de aula mais específico, senão eu não conseguiria novamente. E qual foi a minha surpresa quando veio a pandemia e eu fiquei sozinha de novo? Porque a universidade colocou uma professora que era de nutrição, nem era do meu curso, muito boa, por sinal, fez o seu melhor, só que eram muitos alunos para ela dar atenção, muitos, muitos mesmo. E a minha sorte foi que eu conheci esse trabalho, né? Foi a Entendi. minha sorte, porque senão eu estava aqui novamente tendo que pagar o valor de aulas presenciais, que não são baratas, e com certeza não conseguiria novamente. Qual era assim a sua dificuldade? Era então começar mesmo e que precisava de alguém que te direcionasse o caminho, né? E aí primeiro você não se achava capaz e depois quando teve essa orientadora você não conseguia ter essa orientação que você precisava, né? Isso, pelo que eu entendi. Ela até é uma pessoa muito dedicada, mas devido à pandemia, ela ficou com muitos, muitos alunos de carreiras diferentes. É uma pessoa só para muita gente. Ela é uma pessoa boa, mas deram para ela um fardo muito maior do que ela poderia carregar, né? Entendi. Isso acontece bastante, né? Com muitos alunos, muitos estudantes, eles até têm o orientador, mas o orientador ele acumula tantas outras atividades e muitas vezes eles têm que dar conta de tantas outras orientações e às vezes eles não conseguem conciliar, né? Na maioria das vezes não conseguem conciliar tudo isso, né? Ou falta algum preparo, ou enfim, né? A questão de tempo mesmo. E aí os alunos acabam sendo prejudicados, porque a gente falou até em lives anteriores que a elaboração do TCC, ela é uma etapa que precisa de uma orientação, né? Então, o aluno ele não tem que fazer o trabalho sozinho. Na prática, na teoria, na verdade, na teoria ele não deveria ter que fazer esse trabalho sozinho, mas na prática não é isso que acontece. Muitos alunos acabam ficando sozinhos nessa etapa. Tem o orientador, mas às vezes é no nome. E como você falou, às vezes não é nem a questão do próprio professor, né? É porque ele realmente não consegue conciliar todas aquelas demandas que a instituição exige dele, né? Mas aí me fala, como que você me conheceu? Conta aí pro pessoal, né? Então, eu, como boa velhinha que sou, eu conheci o seu trabalho através do Facebook. Mas a gente fica com medo, que são tantas as ofertas mentirosas, né? Digo, eu vou, será que eu devo? Acabou que eu titubeei e acabei perdendo a sua assessoria direta, que a senhora sorteou na época 20 pessoas. Entendi. Mas, de qualquer forma, eu não fiquei desamparada. E a senhora sempre respondeu. Quando não imediatamente, no dia seguinte, na noite, eu estava sempre amparada. E as aulas, elas são tão fáceis, e muitas vezes eu assistia, tornava a assistir, e quando eu respondia o que a minha tutora da universidade precisava, ela já gostava do que eu tinha feito. De modo que eu acho que eu incomodei a senhora poucas vezes, né? Porque as aulas são autoexplicativas. Entendi. Só para o pessoal entender melhor, né, como é que funciona o Domine Seu TCC. O Domine Seu TCC é o programa de orientação online, ele é totalmente online. E aí os alunos, né, que entram na minha turma, eles recebem o acesso a uma área de membros
onde lá tem toda a estrutura do seu trabalho onde eu te explico através de aulas gravadas. Então você já pode iniciar, né? Eu te ensino lá como escolher um tema, como formular o problema de pesquisa, a introdução. Então cada etapa ela vem explicada de forma individual, detalhada e com auxílio de material PDF. Mas além disso, a gente tem encontros semanais ao vivo. Então a gente entra lá no Zoom, né? Toda semana tem uma data, um horário. A gente não tem hora para acabar, né, Luísa? Com certeza. Uma das alunas que ficava até o final, então a gente começava às vezes 7 horas, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar, ficava até 9, 9 e meia, enfim. Às vezes eram até 3 horas de aula, porque todos os alunos eles tinham acesso direto a mim para tirar a dúvida específica do trabalho. Então, todo mundo tem esse acesso, né, para tratar direto comigo, a sua dúvida é tratada direto comigo. Além disso, tem todo o apoio por e-mail e o WhatsApp, né, que é isso que a Heloísa falou, né, que às vezes não respondia na hora, mas o prazo lá eu estabeleço normalmente é de um dia útil, e aí eu tô sempre online respondendo e acaba até virando amigo, né, dos meus orientadores. A gente tem essa aproximação tão grande, mesmo no online, que eu acabo criando essa relação de amizade. A gente acaba criando essa relação de amizade. Com a Heloísa não foi diferente, né? Então eu conheço pelo nome, eu sei qual é o trabalho que está fazendo, o título do trabalho, qual é a dificuldade. E uma das coisas que a Heloísa colocou aqui, que é muito interessante, né? É que ela falou que assistia a aula e aplicava. Então, isso é muito importante também, né? Os estudantes entenderem que o trabalho do TCC, né? Ele é um trabalho em conjunto. Então, nem você precisa fazer só e nem o seu orientador vai fazer por você. No caso, a orientação que você está tendo, né? No caso da Luísa, ela estava no meu programa de orientação. Então, ela seguia as minhas orientações e aplicava. Então, ela assistia às aulas e aplicava. E é isso que faz a diferença, né? Você colocar em prática, você ir lá e colocar a mão na massa, porque é quando você está fazendo que as dúvidas surgem, né? E isso, cada vez que você constrói um tijolinho, né? Sobe um degrauzinho dessa escada, vai te trazendo mais confiança, vai te provando para você mesmo que você consegue. Então, por exemplo, o primeiro ponto, vamos supor que você fez a introdução lá, finalizou a sua introdução. Então, isso já te dá um gás, né, Luísa? Já te mostra que você é capaz. Qual foi a primeira parte, assim, do trabalho que você fez que te fez sentir isso? Poxa, tô indo no caminho certo. Como é que foi isso? Desde o primeiro momento da introdução propriamente dita, quando eu fiz que enviei para minha tutora na universidade, ela já aceitou e eu comecei a ganhar confiança. E também porque se torna fácil, porque vai fazendo, como a senhora mesmo disse, de tijolinho em tijolinho. Não colocou para a gente nenhum fardo enorme que teria que ser assim. E foi apresentando a cada etapa do trabalho e eu fui fazendo e para mim ficou fácil. Não ficou, se para mim ficou fácil, eu acredito que para esses jovens que estão aí vai ser, ó, moleza. Que legal, Heloísa. Então, a tua dificuldade, né, era achar que você não conseguia. E isso a gente trata lá dentro também. Não sei se você lembra, naquela aula ao vivo, na primeira aula eu falo sobre a questão de mentalidade, que se você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir, realmente você não consegue. Então, a gente trata um pouquinho dessa questão de mentalidade, porque eu sei como é que os alunos chegam, né? Eu sei a forma que eles chegam lá, totalmente desacreditado, achando que é muito difícil. E como a Elisa falou, com as palavras delas, é fácil, se torna fácil. Porque, na verdade, muitas vezes, não é porque é difícil, é porque as pessoas não têm essa visão dos micropassos que precisam seguir. Então, você não precisa fazer o trabalho inteiro de uma única vez. Você vai fazendo
por partes. E uma das coisas também é você ir no seu ritmo, né? Cada um tem um ritmo diferente. Quanto tempo, Heloísa, você, do curso, desde o início do curso até a entrega do seu trabalho, quanto tempo você levou, mais ou menos, para finalizar? Ó, eu, como reconheço as minhas limitações, eu fiquei até admirada, que eu acho que terminei em menos de 3 meses. Olha aí. Mas a senhora dizia sempre que se a pessoa se dedicasse pelo menos alguns parágrafos por dia, poderia terminar até em um mês. Quem tinha mais tempo para dedicar e quem tinha também um grau de sabedoria, vamos dizer assim, maior. Eu fui no meu ritmo, mas eu acho que eu acabei. Quem ficou 4 anos, mais reprovação de dois semestres esperando, eu achei que eu fui muito bem. Eu fui bem dessa. Perfeito, 3 meses. Olha aí, a Heloísa conseguiu, depois de 4 anos paradas por conta do TCC, né? Depois de 2 reprovações na disciplina de TCC, a Heloísa, em 3 meses, depois de conhecer, né, o meu método, depois de entrar para minha turma, conseguiu ser aprovada aí no TCC com notaço, né? E eu falo sempre assim, gente, nota não define você, tá? Então, a gente não foca na nota, a gente foca no resultado, que é a aprovação. Mas é inevitável, né? Eu sempre recebo as mensagens dos meus alunos, professora, tirou uma nota super alta que eu nem imaginava que eu iria conseguir, né? Que foi o caso também da Heloísa, né? Que foi aprovada com 9,5. E, gente, o pessoal me manda print do diploma, do histórico, Mandei. foto, né? Aí, brevemente eu mandarei print do diploma. Você está previsto para o dia 22 de março. Que perfeito. A minha colação de grau. Ah, vou querer receber sim. Eu amo receber essas fotos, né? Aí a Ana Paula falou aqui, né? É tão bom a gente ver a dificuldade dos outros, que não é só com a gente, né? E a gente entender que se alguém conseguiu, você também consegue, né? Independente do seu curso, independente da sua limitação, independente de quanto tempo você tem para entregar seu trabalho, né? É tudo uma questão de método, uma questão de passo a passo, né? Uma questão de dedicação também. A gente não pode dizer que é uma fórmula mágica que você vai entrar e o seu trabalho vai estar pronto do dia para o outro. Não é dessa forma, né? Como a Heloísa está falando, é dedicação, é esforço, mas é também você reconhecer que é possível, tá? Me conta, Heloísa, como é que foi o momento assim que você finalizou, o momento da tua aprovação? Então, fala em alguns detalhes, quando você terminou o seu trabalho, que você enviou e ficou aguardando, quanto tempo você ficou aguardando, se teve que apresentar, conta um pouquinho como foi a parte da tua aprovação. A apresentação foi online, porque devido à pandemia, né? E tinha uma banca normal, igual tem todas as apresentações, tinha um tremendo nervosismo do lado de cá, e eu apresentei, achei que eu fui muito mal e orei a Deus, pensei, qualquer coisa acima de 6, que na minha faculdade era 6, já está bom, Senhor, qualquer coisa. E fiquei aguardando 24 horas, sem dormir direito, falei, ah, meu Deus, como será isso? E acabou que veio essa nota que eu printei e que mandei para a senhora, você viu, né? Foi 9,6, só que o sistema coloca 9,5 e acima de 9,7 eu ficaria com 10. Se eu tivesse mais umzinho só. Mas está muito bom mesmo. Para quem veio do nada, né? Tá ótimo. Verdade, a nota não é o que define, né? E foi um notaço, né? 9,6 É a senhora que diz, eu não sei. Os seus alunos com certeza devem ter sempre notas assim, né? Muito boas, porque o curso se torna fácil. As aulas, como a senhora mesmo disse, só tem hora para iniciar. Então, a gente vai tirando dúvidas, vai aprendendo com as dúvidas dos outros alunos. Muitas vezes eu estava tranquila com relação às minhas dúvidas, mas eu ficava até o final, até a senhora apagar a luz.
porque quando alguém perguntasse alguma coisa, talvez pudesse servir para mim. E as aulas gravadas a gente pode ver quantas vezes quiser, né? Verdade, é verdade. Então, isso é um ponto importante, né? Quando a gente faz também a mentoria em grupo, né? Aquelas aulas em grupo, a gente aprende com a dúvida dos outros, a gente tem ideias a partir de uma orientação que eu dou a um outro aluno e você está assistindo lá aquela aula, a gente, poxa, eu poderia fazer isso no meu trabalho também. Surge uma ideia, então a gente está ali trocando, né? Conhecimento, tanto que também tem lá a comunidade, que o pessoal pode estar interagindo, né? Se quiser conhecer, né, outra pessoa. Teve o caso de dois alunos que eram da mesma instituição, só que de estados separados, estados diferentes, né? Um era da matemática também, e a outra era a Luciene, era da área de contabilidade. E aí eles descobriram que era da mesma faculdade, aí eles começaram a trocar informações de como era a defesa, né? Como se na faculdade, que na deles também tinham provas e tal, enfim. E aí eles começaram a interagir em relação a isso. Então o grupo também é bom por isso, e a gente fortalecer, e a gente divulga também quando um aluno é aprovado, quando manda o depoimento. Isso faz a gente, né, incentivar o outro. Mas fala assim sobre sensação. Qual foi o teu sentimento, né, quando foi aprovado, né? O que é que passou, né, em relação às emoções? O que é que passou na tua cabeça ali, né? A questão de ficar orgulhosa de você, que você conseguiu, enfim, em relação à tua filha. Ah, eu fiquei muito orgulhosa de mim. A princípio eu nem acreditei. Será que eu estou ouvindo direito? Aí esperei sair o resultado no aplicativo da faculdade, né? E em relação a ela também, é como se fosse um espelho, né? Ela vai se espelhar de alguma forma, isso vai ser bom para ela também. E quando for a hora dela, nós vamos desmatricular de novo. Eu Ah, acho bom a senhora continuar a fazer esse trabalho, porque torna o que a gente acha impossível fácil, devido ao passo a passo, né? Ao passo a passo que as aulas fazem. Não é alguma coisa que faz, blum, toma, faz isso tudo de uma vez. Então ficou fácil. Na época dela, ela com certeza também será sua aluna, que se assim Deus maravilha. permitir. Muito bom ouvir isso, né? E assim, o que é que mudou depois que você foi aprovada, Luiz? Assim, no sentido de você sente agora que você está pronta para encarar qualquer desafio em todas as áreas? Porque quando a gente supera um obstáculo, né, na nossa vida, a gente acha que não vai conseguir tal coisa. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas isso aconteceu comigo, no sentido de, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu senti muita dificuldade, né, na época, porque eu não tive a orientação adequada. E eu contei um pouco sobre a minha história lá na aula 1 do workshop, né? E aí, quem não assistiu, corre para assistir. Mas quando eu fui aprovada na graduação, eu senti que eu era capaz e isso me deu forças para ir além. E não só né, na área acadêmica aqui, mas estou falando na área acadêmica. Então, eu quis ir lá e fui fazer, né, a especialização. Aí eu fui aprovada também e por conta disso eu meti a cara e fui fazer o mestrado e achava que também não ia conseguir, depois eu consegui. E isso vai trazendo para a gente confiança, né, em relação que a gente pode realizar aquilo que a gente sonha, né? Eu não sei se você sentiu algo em relação a isso. Com toda certeza. Primeiro foi aquela sensação de dever cumprido, porque eu não gosto de deixar nada que eu inicio sem término. Eu costumo dizer que se eu não quiser fazer alguma coisa, eu nem começo, porque se eu começar, aquilo estava 4 anos ali me incomodando, sabe? Me incomodava mesmo, é como se fosse uma pedra no meu sapato. Aí quando eu consegui realizar, eu me senti assim, forte. Eu já me considero uma pessoa que encara muitas coisas, mas essa aí era difícil, porque, porque dependia de uma base estrutural, de um alicerce de ensino que eu não tive. Eu não tive, eu fui estudar depois de senhorinha.
Então, eu acho que se eu conseguir, qualquer uma pessoa consegue, qualquer uma pessoa. E fui adiante, fiz depois um curso aqui na PUC do Rio de Janeiro, de extensão universitária em psiquiatria e dependência química, e estou indo. Estou fazendo umas aulas de Lacan e de Freud, e por aí vai. Ai, Eu peguei o gosto. que perfeito, Heloísa. Maravilha. Tá vendo, gente? É sobre isso, né? É sobre a gente não desistir. É sobre a gente. Não é sobre um trabalho. Não é só sobre um trabalho de conclusão de curso. É sobre isso, sobre você realizar um sonho, sobre você não desistir, sobre você ir além, né? Olha aí, a Heloísa já criou, né, fôlego para ir além, já está buscando outras coisas, porque ela já sabe que ela consegue, que ela conseguiu uma vez e ela vai conseguir. Quantas vezes ela acreditar que ela Com vai certeza. conseguir, né? Para o pessoal que está perguntando, né, para fazer matrícula, essas questões, tudo isso a gente vai falar no final do workshop, tá, gente? As vagas abrem segunda-feira, então coloca aí um lembrete, um despertador, segunda, mas até o final do workshop, o workshop vai até domingo. Tá? Então, no domingo eu também vou estar aqui trazendo para vocês como é que funciona, como é que vai funcionar as inscrições, tudo isso, todas as dúvidas que vocês querem fazer. Mas participa do workshop para poder ter acesso a todas essas informações. Heloísa, qual a mensagem assim, que você deixaria aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, para o pessoal que está desesperado, ou até para alguém que está numa situação parecida com a sua, com a que você passou, né, que está há muitos anos só esperando o TCC, ou que já reprovou várias vezes, ou que está pensando em desistir, que pensa que não vai conseguir se sentir incapaz. Qual a mensagem que você daria para essas pessoas, né, o conselho, agora que você já passou por essa etapa? Fala um pouquinho para a gente. Acho que desistir, a gente fica assim meio que incapacitado depois de passar tantos anos estudando, né, que são 8 períodos no meu caso, e reprovar e se achar incapaz de fazer um trabalho, é uma coisa que incomoda muito. E conhecer esse trabalho que a senhora faz me fez acreditar, e o resultado, como a senhora viu a minha nota, enfim, eu costumo dizer que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, sabe? Que era para eu ter essa. Mesmo eu já tendo muita idade, não tendo assim grandes expectativas em termos de trabalho, mas eu estou com vontade de fazer concurso público, porque né, tem alguns que aceitam a minha idade. Eu tenho vontade de ir para frente, até porque a pandemia me desempregou, eu vou ter que ir para frente, querendo ou não, né? Entendi. E eu digo assim, imperdível. Ninguém pode deixar de participar disso, a não ser que a pessoa seja uma Joana, que não tenha dúvidas nenhuma. Mas quem tiver dúvidas, pode, e é um trabalho sério, é uma coisa que realmente a gente pode acreditar, porque dá para confiar e o resultado é sempre positivo. Se foi positivo comigo, eu acredito que tenha sido com toda aquela turma de 2020. Pois não, professora? Verdade, verdade. Obrigada, Luísa, aí, pelos elogios. Gente, eu também tive muita dificuldade, né? E por isso que eu conto a minha história, para vocês entenderem que não é só você, não é, a dificuldade não está em você, não é sobre algo pessoal, né? Que a gente leva pra gente. Ah, todo mundo já conseguiu, mas eu não consegui. Será que eu sou incapaz, né? Será que às vezes é a chave que precisa virar, né? Às vezes é aquele ponto específico ali, uma orientação mais de perto, né? Uma análise daquilo para te dizer que você está no caminho certo. Às vezes tem um aluno, né, que fala, professora, me diz aqui se eu estou no caminho certo, porque às vezes é só isso que a pessoa precisa para continuar seguindo, né? E muitas vezes não tem esse apoio. E eu sou muito feliz pelo trabalho que eu faço e pelos resultados, né, que a gente colhe. A Heloísa é um dos meus resultados, né?
E eu sou muito grata a Deus também e a todas as pessoas que confiam no meu trabalho e eu fico muito feliz quando eu vejo, né, que foram realizados. E não é só a Heloísa é uma das alunas que, né, se dispôs a estar aqui junto comigo. Eu sou eternamente grata a ela por estar participando aqui dessa live. Mas tem uma infinidade de alunos, tem dezenas, né, centenas de alunos já que foram aprovados. E eu vou postando aqui os depoimentos, que eu amo receber os depoimentos de vocês, né? E eu fico muito feliz, porque é esse o objetivo maior, né? É sobre transformação. Então, a Heloísa falou, né? Tá aguardando o diploma dela, que vai sair em março, né? Porque demora um pouco esses trâmites todos. Mas a aprovação já foi garantida, não tem mais volta, né? Não E tem ela mais para vai para frente aí, quer fazer concurso. Então, quantas oportunidades, né, o diploma vai proporcionar a ela? Eu não estou falando de um título, né, de você, de algo que vai. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre oportunidades mesmo. Então, às vezes, o orgulho que você quer dar para sua mãe de ser a primeira pessoa formada na sua família. Às vezes é o orgulho que você quer dar para os seus filhos, né, por ter conseguido se formar mesmo depois do tempo que as pessoas estabeleceram que é o tempo, porque na verdade nunca existe, né, época errada, né? Tempo, já passou meu tempo. Não existe isso. Então, é sobre isso, sobre você realizar seus sonhos, sobre você conquistar aquilo que você quer, sobre você poder fazer aquele concurso que você quer, porque você já tem o seu diploma. Enfim, né? Sobre tudo que a aprovação, ela te proporciona de forma direta, né? E eu fico feliz quando meus alunos conseguem sentir, entender e viver essa experiência, né? Heloísa, muito, muito obrigada pela sua participação. Você quer falar, quer deixar eu falar mais alguma coisa aqui, Sou pessoal? eu que agradeço, sempre. Sou muito grata à senhora pelo seu trabalho, muito mesmo. Muito Porque muito mais do que um diploma, o que eu ganhei foi é como se fosse um carinho no ego, sabe como é? Você consegue, você conseguiu, vai para frente, que agora você se fortaleceu. E isso não tenho palavras para descrever a minha gratidão, não tenho. Muito obrigada, professora. obrigada também, Heloísa. Deus abençoe. Obrigada pela sua participação. Vou estar fechando aqui essa janelinha, tá bom? Só para Tá encerrar bom. essa live. Beijo para você. Beijo, tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Gente, é isso. Que live linda, né? Manda muito coração aí, gente, para a Heloísa. Que live especial. Nossa, que maravilha. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Então, gente, o tema da live de hoje foi como conquistar a aprovação, né? Conquistando a aprovação. E a aprovação, pega essa frase, a aprovação vem para quem não desiste.